Então, olá, muito boa tarde para todos que estão aqui ao vivo. É um prazer estar aqui novamente para mais uma aula aberta. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou helper de Pathwork e hoje eu vou dar essa aula sobre a palestra 36, A Prece, que é a visão do Guia do Pathwork, uma das palestras que ele fala sobre a prece, numa linha de autoconhecimento. Como é que a prece pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, de transformação pessoal? Então, para quem não conhece o Pathwork, o que é o Pathwork? O Pathwork é um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual baseado em 258 palestras que foram canalizadas entre 1957 e 79, transmitindo os conhecimentos de uma entidade denominada, né, de O Guia. O que isso quer dizer? Então, primeiro, é um caminho de autoconhecimento. Tem pessoas que não estão preocupadas, interessadas muito no seu desenvolvimento espiritual, mas gostam do autoconhecimento. O que, na visão do Pathwork, já é desenvolvimento espiritual. Mas no Pathwork tem muitos assuntos, tem relacionamento, tem propósito, né? Tem vários temas da vida mesmo, a crise, o significado da crise. Então, tem muito material no Pathwork que nos ajuda a lidar com o dia a dia mesmo. O que é muito interessante, muito legal nesse caminho, porque ele se propõe a ser muito prático, muito para as nossas questões práticas da vida. E algumas pessoas veem isso como algo não tão espiritual. Mas no Pathwork, o próprio desenvolvimento da vida é espiritual. Então, ele é um caminho de desenvolvimento espiritual, além do que ele fala em palestras, fala sobre mediunidade, fala sobre a prece, fala sobre Jesus Cristo. Então, tem um lado aí ligado diretamente ao que se considera mais espiritual, no senso comum. Mas para o Pathwork, autoconhecimento e espiritualidade são uma coisa só. E essas palestras, então, foram canalizadas e tem uma entidade que, né, transmite essas palestras que a gente denomina o guia. E aí a nossa dinâmica hoje, quem quiser vir ao vivo, é sempre sábado, 4 horas da tarde, eu tenho dado essas aulas. As aulas também ficam gravadas em vhterapias.com.br/pathwork. Então, fique à vontade depois para rever quem está aqui ao vivo. E também quem quiser participar ao vivo é só vir, mandar uma mensagem lá no site e se inscrever. Mas hoje a gente vai ter uma preparação, uns minutos de preparação, vai estudar alguns trechos da palestra e vai fazer um exercício reflexivo ligado à palestra. Para quem está aqui, fiquem super à vontade para trazer perguntas, reflexões sobre o texto, mas como a aula está sendo gravada, eu peço para não compartilhar suas histórias pessoais. Se alguma coisa pessoal você precisar comentar, alguma coisa, anota. Aí no final, a gente não só vai ter um momento de partilha, mas também você pode entrar em contato comigo, a gente fica um pouquinho mais e troca uma ideia a respeito do que você viu e que tem a ver com você. Muito bem. Então, para nossa preparação, eu uso um texto que eu crio e posto toda quinta-feira, ligado a essa palestra. Então, eu vou ler esse texto, mas antes a gente vai fazer uma pequena meditação, uma pequena chegada que eu gosto de dizer, e aí eu vou ler para a gente estando nesse lugar mais meditativo, para internalizar essa leitura. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Muito bom. Então, eu vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, colocar os pés no chão e perceber primeiro como que você está chegando para essa aula. Talvez você esteja um pouco ansioso, ansiosa, talvez você esteja tranquilo, ou tranquila. E aí vai observando de que de todas as coisas que você poderia estar fazendo nesse momento, você escolheu estar aqui, dedicar esse tempo a fazer essa aula. E veja como você se sente a respeito dessa escolha.
E é possível que não haja nenhum sentimento consciente, ou talvez você perceba um sentimento mais presente. Vai se permitindo apenas observar, sem julgamento e sem nenhuma exigência. E vai se dando conta de que é muito possível, quando a gente chega num novo ambiente, que a gente primeiro demore um pouco para se integrar a esse ambiente. Pode ser acolhido. A gente estava em outras atividades, e agora a gente está nessa atividade. E vai se dando conta de que você veio para uma aula que tem um componente de expansão da sua consciência, através do autoconhecimento. Uma aula a respeito do autoconhecimento ligado à prece. E a expansão de consciência que a prece traz. E vai se sentindo, vai se percebendo, vai se conhecendo um pouquinho mais nesse ambiente. E vai deixando agora que esse texto chegue até você para contribuir com a sua preparação. O caminho se faz caminhando. Houve um tempo em que você acreditava que existia um caminho pronto, algo claro, direto, que bastaria encontrar e seguir. Mas com o tempo, a vida foi mostrando outra coisa. O caminho não estava lá fora, ele não estava pronto. Ele começava dentro de você. E para avançar, era preciso atravessar algo que não era confortável, seus próprios medos. No início, a vontade era evitar, dar a volta, esperar que eles desaparecessem sozinhos. Mas eles não desapareciam. Eles voltavam de formas diferentes, em momentos inesperados, sempre pedindo a mesma coisa: serem vistos. E pouco a pouco você começou a entender que não era possível se livrar deles sem passar por eles. Então, em alguns momentos, você ficou, sentiu, sem fugir, e algo começou a mudar. Ainda assim, havia dias em que parecia que nada estava acontecendo, como se você estivesse girando no mesmo lugar, revivendo os mesmos padrões, encontrando as mesmas dificuldades. E isso cansava. Mas havia algo que você ainda não via. Você não estava andando em círculos, você estava em uma espiral. E a cada volta, mesmo que parecesse igual, você estava um pouco mais profundo, um pouco mais próximo de algo essencial. Até que, em um desses momentos, sem aviso, sem esforço forçado, você se encontrou com um ponto diferente, um ponto silencioso, como se por um instante tudo fizesse sentido. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque você tocou algo central, algo que sempre esteve ali. Um lugar dentro de você onde as respostas não são pensadas, são sentidas.
e de alguma forma você percebeu. É aqui que tudo começa e é daqui que tudo pode mudar. Talvez esse seja o verdadeiro caminho, não algo que se encontra pronto, mas algo que se constrói cada vez que você escolhe não fugir, cada vez que atravessa um medo, cada vez que se aproxima um pouco mais de si mesmo. Hum, e assim, vá percebendo como isso te ajuda na preparação dessa aula, na sua preparação interna para estar nessa aula. E quando quiser, pode abrir os olhos. Se precisar, faça alguma anotação. Esse texto fica disponível no meu canal do YouTube, no nosso site, vhterapias.com.br/blog. E também a palestra na íntegra está disponível em pastor.com.br em áudio e em texto. Todo mundo bem? Dá um joinha aí, quem tiver. Se alguém tiver mal, faz assim, tô mal. Tá, joia. Muito bom. Gildomar, eu quase não te vejo, eu tô vendo mais seu teto aí do que. Aí, boa. Então vamos lá para as primeiras palavras do guia, vamos entrar nessa palestra, né? Saudações em nome do Senhor. Bênçãos para todos vocês, meus amigos. Abençoada seja essa aula. Ele sempre começa abençoando. Então, vê, tem um componente espiritual muito forte no Petro. Os textos foram canalizados. Mas para quem não gosta muito desse lado, eu gosto de orientar que use o Petro como as palestras. Porque você pode também pegar só como um material de estudo mesmo. Mas com o tempo você vai ver que é um material de estudo que emana uma energia diferente. Assim, ele traz um. Só o texto mesmo já normalmente tem um impacto. Mas também, para quem gosta aí do lado espiritual, delicie-se. E aí ele vai dizer o seguinte: buscar Deus é a mais gloriosa e a mais recompensadora de todas as atividades do homem ou espírito. Encontrar Deus é necessariamente um processo lento e gradual. Então, aqui a gente traz um componente do Patrick, que é que no Patrick a gente não tem pressa. A gente brinca, é sem pausa e sem pressa. Que é a gente não vai ter aqui uma regra mágica que a gente vai aplicar e vai conseguir resolver um determinado problema rapidamente. É mais rápido do que vários outros jeitos no sentido de, porque traz muita consciência. Mas existe um caminho mesmo. Por isso chama pathwork, né? Trabalho do caminho. E ele fala sobre esse lugar de buscar a Deus como uma atividade recompensadora. Então, em vários lugares ele fala, olha, priorize na sua vida o buscar a Deus. Não fazer uma atividade como chama, eu vou cumprir tabela, eu vou fazer minha oração diária. Não, ele sugere uma inversão na vida de muita gente. Eu vou buscar a Deus. Para isso, eu preciso viver nesse mundo. Eu estou aqui, então eu preciso ter um trabalho, eu preciso relacionar com a minha família, etc. Mas o meu foco, a minha prioridade é essa busca por Deus. E aí ele fala o seguinte: buscar e encontrar Deus, como todos vocês sabem, meus queridos, significa libertação, significa livrar-se das cadeias interiores. E a gente vai ver em mais detalhe o que que é isso. Mas o que eu achei mais interessante nessa, um dos trechos que eu mais gostei é assim: isso não quer dizer trilhar um caminho já existente, pois ele não existe enquanto vocês não decidem seguir por ele. Vocês têm que criá-lo. E isso é transformador. Por quê? Porque não vai ter nenhuma regra pronta aqui no Pastor. Você vai ter orientações, textos que você vai refletir e vai tomar suas decisões a partir dele. Mas o caminho, o seu caminho para encontrar Deus, ele é único. Ninguém, como que chama, consegue te dar uma regrinha. E o Pastor nem vai dizer isso. O que que a gente vai ter? A gente às vezes tem a ajuda de um helper, faz um grupo de estudos, mas sempre para olhar como é que está o meu caminho até aqui
Que passo eu gostaria de dar que eu não dei ainda e por que que eu não dei? Mas o caminho é único de cada um. Cada um cria o seu caminho de volta para Deus. E eu acho isso libertador mesmo, como ele fala, né? Porque você não está atrelado a nenhuma regra fixa, nenhuma instituição, nenhuma. É uma decisão interna. Isso traz. Alguém quer comentar? Traz algo de interessante? Traz, né? Hoje, em outro movimento, né? Eu ouvi a pessoa dizendo exatamente isso, as que não tinham um caminho já traçado, que esse caminho, né? O caminho para Deus a gente vai trilhando. Dá o primeiro passo e aí vem outro, outro. Muito É. bom. E é bom lembrar disso, né? Porque a gente foi acostumado a buscar Deus com tantas regras, via de regra, né? E de repente alguém dizer, não, não tem regra nenhuma, não. Você escolhe e vai indo. E claro, você vai encontrar lugares na sua jornada que te ajudam. Não é que você não é sozinho, em momento nenhum, mas ele é único. Muito bom, obrigado, Cris. E aí, olha que interessante a imagem que ele traz. Na alma humana comum existe uma verdadeira selva, que não significa absolutamente maldade ou crime. É simplesmente a confusão, o erro, a falta de autoconhecimento, o desvio da lei divina e a ignorância dessa lei que criam essa floresta desordenada na qual vocês precisam encontrar o caminho a seguir quando concluem que Deus é sua meta final. Há rios a atravessar, águas descontroladas a controlar e recanalizar. Eles são suas emoções descontroladas. São descontroladas porque vocês não conhecem sua origem e seu real significado. Há precipícios a saltar, meu amigo, que são o medo que vocês têm da vida como ela se apresenta, o medo da dor e da decepção. Lembrem-se de que vocês precisam dar um salto no desconhecido para poderem dominar a própria vida, que vocês precisam viver seus medos até o fim para se livrar deles. Então aqui tem dois componentes importantes. Tá bom, decidimos então que o caminho até Deus, eu que tenho que decidir ir nessa direção, e ele é meu. Ele tem características únicas. E aí ele tem a primeira coisa que se apresenta é uma selva, selva das minhas emoções, das minhas histórias, dores, traumas, tudo que eu deixei para trás, achei que já tinha tratado, mas na verdade o que eu fiz foi me desviar de um olhar para essas coisas que aconteceram, para essa selva que existe dentro de mim, me afastando de Deus. Por que que eu fiz isso? Porque eu fui tocar a vida, eu fui fazer outras coisas que foram importantes até aqui. Mas em algum momento, e muitas vezes, ou por um vazio, ou por uma crise, chega a informação de que em algum momento vai ser importante olhar para esse caminho de novo. E ao olhar para esse caminho, você encontra essa selva, emoções descontroladas, que talvez ninguém nunca te orientou como lidar com as emoções. E aí eu gostei muito de uma frase de uma helper que é o Petro não é uma terapia, é um caminho de volta para Deus, é um caminho de autoconhecimento. Mas ele tem um efeito profundamente terapêutico. Por quê? Porque boa parte do trabalho do Petro é pegar essas coisas que acontecem na nossa vida e usá-las para entender as nossas emoções que estão ali e como é que eu recanalizo essa energia. Então acaba tendo um fator muito terapêutico. E aí, por exemplo, o medo, que é uma das emoções básicas do ser humano, que pode ser recanalizada, pode ser melhor compreendida, quando a gente está com medo de algo real ou medo de alguma ilusão. E aí a gente dá esse salto nesse caminho. E o que ele fala em algum lugar é que se a gente dá esse salto, que parece ser um salto no abismo, meu Deus, vou encarar minhas emoções, vou encarar meu medo. Parece que vai ser terrível. E aí quando você vê, não. Quando você dá esse salto, você descobre que é plenamente possível encarar esse medo, encarar a dor da decepção, o que quer mais que seja. Alguma pergunta, comentário, sensação? Eu acho interessante como a gente busca, às vezes, tanto Deus fora, né?
em Uhum, Atos, né? E daí a gente vê que o autoconhecimento, na verdade, é uma busca a Deus, né? Uhum. E é muito bonito esse caminho único, porque é esse autoconhecimento, é esse trabalho emocional, né? você pegou a essência do que por isso que eu falei que o autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual, né, no sentido de busca a Deus, para o Peterson são a mesma coisa. Isso. Que bom, tá? O recado está chegando. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Então, outra coisa que Então, me veio foi uhum. a situação do, tipo, que vem as águas, né, turbulentas, isso e aquilo aí, e onde tudo isso são as emoções da gente, né? Sim. Uma E as parte nossa. emoções, ele vê, ó, ele fala assim, não significa absolutamente maldade ou crime. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um certo medo, que é uma emoção. Esse medo vai me atrapalhar a chegar a Deus, mas tudo bem, é isso mesmo, é a regra do jogo. Qual que é a ideia? É eu olhar para esse medo. Do que eu estou com medo? Desde quando eu tenho esse medo? E quando eu vou me permitindo fazer essa conexão, eu estou me aproximando de Deus. E o medo continua lá, só que ele, de repente, o que era um rio Amazonas, ele dá uma diminuidinha. Então eu consigo acessar um pouco mais a divindade que tem, consigo visualizar melhor a divindade que tem por trás desse medo. Isso vale para raiva, vale para o ódio, vale para insegurança, vale para qualquer sentimento que faz parte dessa distância, né, que se coloca entre a nossa consciência e Deus. Obrigado, Cris. E aí ele vai trazer a prece. A prece é um dos requisitos mais essenciais para quem quer se desenvolver e avançar no caminho. É isso. Sem a prece e atos, colocar em prática as intenções, nada pode ser conseguido. Então, o Petro sempre vai trazer essas duas coisas juntas. A ajuda espiritual, você pode rezar, fique à vontade, faz parte, é essencial, mas também colocar em prática as intenções. Porque se eu ficar aqui rezando, eu quero melhorar meus medos, eu quero melhorar meus medos, por favor, me ajuda a melhorar meus medos, né? Você vai ficar só aí. Existe o lugar de você estar na vida e perceber onde você está com medo, o que que você pode fazer. Então, é. É sempre essa dupla. Mas a prece faz parte do caminho do Pessoa. É recomendada, utilizada e repetida. Em primeiro lugar, a prece é o melhor exercício de concentração. E sem a capacidade de concentração, não se consegue nada na vida, nem a realização mais insignificante. Então, até para dar essa aula aqui, eu preciso estar concentrado. E se eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração, a prece pode ajudar. Porque, no mínimo, quando eu faço uma prece, eu paro para me concentrar um pouco. O que que eu vou pedir, né? Então, a prece já serve como exercício de concentração. Vocês aprendem a se concentrar quando oram, por exemplo, pelos seus entes queridos e amados. Primeiramente, pelo processo mental de pensar neles. Em seguida, vocês aprendem a se concentrar de modo que, a partir do processo mental, vocês colocam seus sentimentos e o mais profundo da alma em seus desejos. Então, ele coloca a prece com dois componentes. Primeiro, a parte mais fácil: quero rezar pelos meus filhos, quero rezar para minha esposa, sei lá. Você põe as pessoas que você quer fazer uma oração. Só que a partir dessa concentração, você pode incluir as suas emoções. Nossa, como eu amo meus filhos, como eu amo a minha esposa. E aí isso vai fazendo parte da prece. Agora, ele dá um desafio um pouco maior. A mesma prática deve ser feita em relação aos seus inimigos. Nesse caso, o processo mental pode não ser tão difícil, mas para unir-se aos seus sentimentos pode levar mais algum tempo. Então, as pessoas que a gente ama, facílimo. Pelos inimigos, até por uma regra, poxa, ore pelos seus inimigos. Ah, tá bom. Eu consigo entender, vou fazer uma oração lá por fulano. Mas a hora que você vai tentar fazer essa ponte com o emocional, fala assim: ah, não, mas essa pessoa aqui, em termos de emoção, eu odeio essa pessoa. E tudo bem, o legal do peço é que você pode colocar seu ódio na prece.
Você pode começar a trazer esse componente como uma coisa que você verifica. Poxa, que coisa, Deus, olha que interessante. Eu odeio essa pessoa. Lá no fundo, eu posso estar rezando aqui, mas minha emoção não é essa. E uma das coisas muito interessantes do Petro é que ele não vai falar reprima seu ódio. Não. Conheça seu ódio por essa pessoa. E às vezes na prece por ela é que você percebe que você odeia. Fala assim, não, eu tô, como chama? Eu tô mentindo. Aí só de perceber, você vê uma desconexão entre o que você pensa e o que você sente. E isso é riquíssimo para o trabalho do Petro. Tudo bem? E aí ele continua sobre os benefícios. Além do benefício da concentração e da disciplina, é que, durante a oração, o estado de espírito de vocês é automaticamente muito diferente de quando vocês não estão orando. Em primeiro lugar, o simples fato de vocês decidirem se empenhar e dedicar um momento todos os dias, fazer um esforço em concentrar-se nos outros, formulando desejos altruístas na oração, só isso já cria uma mudança clara no organismo dos corpos sutis e também, por fim, no corpo físico. Então, aqui, ele está trazendo um componente que eu trouxe na meditação da preparação, que é a expansão de consciência. A prece é um momento de expansão de consciência. Muitas pessoas às vezes não se dão conta disso, mas se você parar para pensar, é sim. Você começa a vibrar numa energia diferente. Você sai um pouquinho de pensar só em você, mas também pode pensar em você na prece. Então, olha que diferente do dia a dia, porque no dia a dia a gente está ali resolvendo os problemas, né? Ou descansando um pouco, tal. Mas na hora que eu paro e me coloco num estado de prece, realmente algo muda. O meu interesse muda. E isso começa, à medida que você mantém essa prática, isso vai se tornando cada vez mais intenso, mais profundo. Agora, além disso, a maioria das pessoas não consegue ter pensamentos compassivos e bons ao longo de todo o dia. Conseguem fazer isso na oração, mas em outros momentos recaem nos velhos hábitos das almas transviadas. Amor, boas intenções e bem altruísta podem ser expressos na prece, mas apenas em parte do tempo fora da prece. Eu também achei bem interessante trazer essa frase, apesar de que a palestra tem muito mais coisa. Depois, quem quiser, por favor, veja o texto todo. Mas olha que interessante trazer isso com essa simplicidade. É verdade, quando eu paro para fazer uma prece, eu paro, poxa, que legal, que momento bom, tal. Mas isso se perde, essa energia, não é que eu vou ficar rezando o tempo todo, mas a energia que eu alcanço na prece, ela não se mantém. Então, fica pelo menos a dica. Quando você de repente no meio do dia tiver de repente muito estressado, muito alguma coisa aconteceu, falar, como é que eu poderia voltar para aquele estado que eu fico durante a prece? Você pode fazer uma prece ou então só às vezes respirar um pouco, desejar voltar, né? Deixa eu me voltar um pouco para Deus, para ver como é que eu saio desse enrosco, não precisar resolver isso só com a minha mente consciente. Já é também um treino de retorno para Deus. É como se a gente fosse para o mundo e depois, opa, ficou confuso, deixa eu fazer a volta para Deus, volto um pouquinho, me abasteço, aí eu vou para o mundo de novo. E assim vai. Algum comentário, dúvida? Muito bem. Então, o que que ele vai dizer? Que se trata de uma espécie de treinamento. Na prece, vocês podem ser sinceramente capazes de desejar o bem a quem os prejudicou. Fora da prece, ainda não conseguem. Olha que simplicidade. Muitas frases do Kia que são muito simples. E tudo bem, aqui não há um julgamento. Isso é muito interessante. Ó, para aquela pessoa, no dia a dia, eu não consigo ter sentimentos. Não consigo desejar o bem para ela. Num estado de pressa, até falar, quer saber, quero que ela fique bem, fique maravilhosamente bem e, tipo, suma da minha vida. Mas eu quero que ela fique bem, porque eu não quero que ela suma da minha vida porque ela ficou mal, porque ela ficou muito mal. Meu, seja muito feliz longe, né? Então, é bem real, assim. O Petro não doura nenhuma pílula, né?
Além disso, e esse talvez seja o mais importante elemento da prece, é muito necessário que vocês aprendam a enfocar a atenção em si mesmos. Na prece, vocês tendem automaticamente a ver a si mesmos, a seus defeitos, seus problemas e suas experiências, sob uma luz muito diferente do que normalmente fazem quando ainda estão afetados pelas influências do seu ambiente, muitas vezes pouco espirituais. Isso coloca em ordem a alma, de um modo que não é possível sem que vocês se esforcem incessantemente nesse sentido. Então aqui ele traz esse alerta de que a prece também pode ser um momento de focar em nós mesmos. Até para pegar esses sentimentos ruins, assim, esse ódio que a gente acha feio, medo. Porque do mesmo jeito que durante a prece eu posso olhar para uma pessoa que eu não gosto e desejar o bem, eu também posso olhar para partes minhas que eu não gosto e desejar o bem. Então, por exemplo, se eu sinto medo, no dia a dia eu vou ocultar esse medo. Falar, não, não posso viver a vida aí dizendo que eu tenho medo ou sentindo medo, eu não vou operar na vida, vou travar. No momento de pressa, eu falo assim, não, poxa, eu tô com muito medo nesse momento, tô com medo disso, tô com medo daquilo, esse medo me dói, não gosto dele. Mas num estado de prece, isso é visto com acolhimento, isso é visto como parte de ser humano. Então a prece, a expansão de consciência que a prece traz, também traz esse lugar de maior capacidade de olhar para si. E aí isso põe em ordem a alma. Olha que interessante, você achar um espaço, né, que você treina para colocar sua alma em ordem. Então, aqui algum comentário, alguma coisa que você que chamou a atenção? Você está no mudo, Sandra. É, eu achei interessante que eu, por exemplo, a gente acostuma muito a rezar coisas, né? Faladas que você, né? E de repente você vê que a prece é um sentimento. Uhum. Você não precisa nem palavras, você visualiza e sente, né? Então é uma coisa muito bonita isso, né? E que às vezes, como você falou, eu achei muito interessante. Você não consegue emitir uma coisa tão boa, isso às vezes até pesa na gente, né? Mas é o nosso lado humano. E eu achei interessante falar. E cada tentativa, né? Até no que a gente estava falando das espirais, cada tentativa não é perfeita, mas com Ah, certeza a gente vai estar se aprofundando, né? Então é um sentimento que a gente tem que pôr para fora, a ligação com Deus, né? E pensar nas pessoas nesse momento. Eu acho muito interessante. Às vezes a gente não tem palavras, né? uhum. É, você pegou bem a essência, né, do que a palestra traz, no sentido desse também ir aceitando a espiral. Mas uma coisa importante é que a prece é também um sentimento, porque existem algumas pessoas que passam a achar então que é só sentimento. E uma das coisas muito interessantes do Petro é que ele não diz que o pensamento é ruim. Existem pensamentos que são extremamente essenciais, inclusive na prece, porque o pensamento dá direção. Se você sobre o que eu quero rezar, pensar sobre isso tem valor também. Põe uma intenção. E, e é muito fundamental trazer o sentimento. Você vê que ele tem também a camada do sentimento. Mas hoje em dia que o mundo às vezes parece tão dividido entre quem pensa muito, quem sente muito, né? O Pestor vai trazer que na prece, por exemplo, e em vários outros lugares, essas duas forças podem trabalhar juntas. E isso é muito legal, quando você consegue ficar em paz com seus pensamentos e em paz com seus sentimentos. Numa prece, no mínimo numa prece, dá uma sensação de unificação assim desses dois componentes, que é também possível. Mas sem uma exigência. Se hoje para você ou para qualquer pessoa é mais fácil fazer uma prece a partir dos sentimentos, comece por aí. E aí fala, mas e se eu incluísse um pensamento? E vice-versa. Faz sentido? Paz, não. É que eu falo que a gente antes tinha muito aquela coisa decorada, era muito pensamento, né? É E hoje a verdade. gente está trazendo que, às vezes,
tem o valor, mas que precisa desse, né, de você, Uhum. né? Sim, sim. Ah, entendi, né? Às vezes ali não entra às vezes, nem pensamento, né? É uma coisa automática, é como se você Isso, tivesse só repetindo algo. É, isso isso, existiu muito mesmo. Muito bom. isso mesmo. Cris, você ia falar? Sim, porque a gente fica vendo, né? Você até trabalha com mindfulness também, né? E é o auge hoje, é onde a ciência de fato já reconhece, e a gente vê aqui o guia, né? Há tantos anos trazendo isso. Uhum. Por- Não, tem muita coisa que. Ó, você vê, essa palestra lá do final da década de 50, né? Com temas que hoje estão sendo mais difundidos, né? Mais divulgados. Então, é muito conteúdo, muito profundo, disponível já há muito tempo. Muito bom. E aí, para entender um pouquinho a base do Pessoa, que eu sempre gosto de trazer essa imagem dos três eus, que o Pessoa pode dizer que nós temos. Todos nós temos um eu superior, onde está ali o nosso amor, nossa alegria, nossa disposição, nosso poder pessoal. Nós temos também o nosso eu inferior, onde estão nossos medos, nosso orgulho, nossa obstinação, toda a insegurança, que são características que a gente trouxe para trabalhar. E caiu numa família que despertou esse medo, orgulho, obstinação, despertou isso. Só que quando a gente vivia isso na nossa infância, a gente aprendeu a mascarar isso. Mascarar através de três comportamentos. A gente ou se tornou agressivo, fazendo, eu tô com medo, eu ataco. Ou eu tô com medo, eu me submeto. Ou então eu congelo, ou me retiro, me desconecto das emoções. E esses comportamentos fazem muito sentido para uma criança, porque a criança não é autônoma, ela não dá conta de cuidar de si e não tem nem corpo físico ainda para dar conta de tantas emoções. Então, tá tudo certo. Mas depois de adulto, esses comportamentos acabam criando muitos problemas. Como tá todo mundo na máscara, às vezes até parece que deu certo. Então, tem alguns casais que às vezes um é agressivo, outro é submisso. Aí a gente é assim e dá conta de ser assim. Por um tempo vai. E talvez muitos casais, talvez até de uma geração ou duas atrás, tocavam assim. Cada um meio que se desconectava do que sentia de fato um pelo outro de ruim e tocava até o fim da vida. E depois acostumava e trabalhava isso de alguma forma. Mas hoje em dia, com as pessoas muito mais falando sobre as suas emoções e percebendo, mais sensíveis, essa máscara está ficando mais difícil de carregar. É muito cansativa essa máscara. Então, tem, né, justamente a oportunidade de começar a entender como ela foi criada. E que ela também se caracteriza por pensamentos. Então, pensamentos do eu idealizado, que a gente chama, que é eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser um bom pai, boa mãe, eu não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, não posso errar. Todos esses tem quês, esses não posso, eles criam uma camada de defesa emocional. É uma defesa contra o que eu estou sentindo. E isso também é muito pesado. Isso gera impacto nas relações. Então, a partir disso, qual que é o trabalho que a gente faz no PES? Quando algo, essa máscara aparece de uma forma a prejudica seu relacionamento, seu trabalho, seu dinheiro, sua paz interior, prejudica algo, a gente vai estudar isso junto. Então vai olhar, mas espera aí, qual sentimento está aí por trás desse problema de relacionamento, vamos dizer assim? Eu tô com medo, eu sempre tive medo da minha parceira, eu nunca falei sobre isso, mas eu sinto medo. Ah, você sente medo. Então vamos lá. O que que é esse medo? Medo do quê? O que que pode acontecer? O que que não pode acontecer? E aí, à medida que a gente vai falando disso, a gente diminui esse medo. Ah, mas ó, agora eu estou obstinado. Eu preciso é, virar gerente no meu trabalho. Tem que acontecer. Eu vou fazer de tudo para isso. Isso está me tirando o sono. Ah, tá bom. Você está na obstinação. Você conhece a sua obstinação? Ah, é verdade, obstinação. O que que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Não, obstinação é você querer uma coisa independente de qualquer mal que você faça para o outro. Ah, é isso? Existe? Ah, existe. Ah, então isso é obstinação. Tá. Ah, de repente isso não é tão legal, tá? E aí diminui a obstinação. E aí volta o medo. Ah, agora eu tô com medo de outra coisa. E aí você vai
trabalhando esse eu inferior, ele vai diminuindo. À medida que ele diminui, você fica com mais eu superior disponível. Então, é esse o trabalho do Pestor, é despertar a centelha divina que reside na alma humana, mas não por um passe de mágica, por um trabalho de encontrar o eu inferior que está ali e trabalhar ele. E além disso, às vezes acontece da pessoa mascarar o eu superior. Então a pessoa tem uma alegria muito grande, tem uma espontaneidade, mas ela aprendeu a mascarar isso, porque de repente o ambiente não permitia. Então a gente às vezes também trabalha isso como forma de liberar um pouco mais desse eu superior aí para o mundo. Fala assim, não, não tem alguns ambientes que dá para você soltar essa alegria? Fala assim, não, é verdade, meu, ali dá. E aí você começa por aí. E aí quando você vai nesse ambiente, solta a sua alegria e dá tudo certo, você fala, opa, talvez tenha um outro ambiente. Então a máscara, a defesa sobre o eu superior também diminui. Então, aqui, principalmente para quem nunca viu, Sandra, o que que você sentiu aí com essa forma de trabalhar? Tá no mudo você. Eu achei assim muito interessante, né? E só que eu acho difícil a gente ter o local, né, dessa conversa, não é? Ah, De conseguir achar esse espaço, né? não, mas acho que eu não falei no início, mas o Pestor que a gente tem, a gente faz isso através de atendimentos individuais com helpers ou em grupos de estudo. Então, faz parte do trabalho do Pestor que é esse acompanhamento. Então, é um trabalho de autoconhecimento, mas que vai permitir muitas conversas muito profundas sobre esse caminho. Você não é solto assim, né? Não é só ler a palestra. O guia fala em muitos momentos que você precisa de ajuda. E por isso existem os helpers, né? O helper, o que que ele vai fazer? Ele vai acompanhar você nesse seu processo. Ele não vai fazer nada por você, ele não vai tirar nenhuma pedra do caminho, mas ele fala, você chegou até aqui, para onde você está indo, o que que deu de problema? E aí algumas coisas vai ter que explicar. Olha, segundo o guia, você tem ali uma máscara, que sentimento está por trás. Então esse é o local. Então, se o problema é o local, é justamente nesse acompanhamento que normalmente é feito ao semanal ou quinzenal que a gente vai trabalhando isso. Mas você Ah, não fica só, não. que interessante, queria saber mais, acho muito Tá? interessante sobre esse acompanhamento. Depois, Ah, fora a aula, se puder passar, achei muito interessante. não, depois no final, hora que terminar, eu tiro a gravação e aí eu converso contigo. Certo. E aí, para a gente treinar agora, fazer um exercício, é, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Tá todo mundo bem? Todo mundo centrado aqui? Estão com... Não? Então, primeiro, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e só pensarem nas pessoas que você ama. A gente vai ficar um tempinho em silêncio, só para vocês pensarem nas pessoas que você ama. Veja como você se sente, quais as emoções que vêm, quais as sensações. E aí, se for possível, tente fazer uma prece por essas pessoas, que pode envolver os seus pensamentos e as suas emoções.
E agora vá finalizando essa prece, essa conexão com as pessoas que você ama. E vá se concentrando agora nas pessoas com as quais você tem alguma desavença, ou que você não gosta muito, que estar perto delas é desagradável. E vai também pensando nelas, sem ter que fazer nada a respeito, só se percebendo que você também tem pessoas na sua vida que você não gosta muito. E vai observando que sensações no corpo, que emoções a existência dessas pessoas traz para você. E que isso também existe em você. Tudo bem, faz parte de você. E veja se é possível fazer uma prece para essas pessoas, talvez com a sua mente somente, ou talvez você traga também alguma emoção. E veja como pode ser interessante ouvir a prece que você faz a partir dessas emoções por essas pessoas. Talvez isso revele algo importante de você. E agora vá finalizando essa conexão com essas pessoas e vai se concentrando em você mesmo ou você mesmo. E vá percebendo como você se sente ao se dedicar a olhar para si, perceba as sensações, as emoções que você tem quando olha para si, quando se percebe. E aí vá vendo se é possível fazer uma prece por si, talvez começando pela mente, mas também observando as emoções e colocando esses pensamentos e emoções na sua prece por si.
E vai fechando essa conexão consigo mesmo, consigo mesma. E vai se preparando para anotar, se quiser, o que essa reflexão trouxe. Eu vou interromper um pouco a gravação para que a gente possa fazer uma partilha, para quem quiser. Muito bom. Então eu gostaria agora de convidar cada um a só pensar, não precisa me dizer, na palavra que expressa o seu sentimento ao final dessa aula. Então só fecha um pouco seus olhos, se pergunta como é que eu tô me sentindo agora. Não tem nenhuma regra fixa, você não precisa sentir nada agradável nem desagradável, nem precisa sentir nada, mas vai só se perguntando como é que eu estou me sentindo ao final dessa aula. E aí, com este sentimento, vai deixando que essas últimas palavras do guia, nessa palestra, cheguem até você. Meus queridos, volto agora para o meu mundo e quero dizer que a cada um de vocês que até o menor esforço de vocês é reconhecido. Não pensem nem por um momento que, se os seus semelhantes não tomarem conhecimento de um bom pensamento ou a concretização de uma boa intenção por parte de vocês, terá sido um desperdício. Meus queridos, recebam esse forte raio de amor que se dirige a cada um de vocês aqui presentes ou não. Levem esse amor para o seu coração. Vão em paz e fiquem com Deus. Levem esse amor para o seu coração. Vão em paz e fiquem com Deus. E assim finalizamos a aula de hoje.